Bom, mais um dia, mais um assunto para falar. E hoje eu vou falar um pouquinho de ortorexia. Ortorexia é o termo técnico para um transtorno alimentar. Esse transtorno alimentar ele ainda não é classificado nos livros, mas ele tem sido observado no comportamento da população frente a uma alimentação. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, sobre ortorexia, por ali, por aqui, mas o que isso quer dizer? Isso, na verdade, é aquela obsessão por uma dieta. O quanto você sofre para se manter na sua dieta? Nem todo mundo que tem um comer transtornado, quer dizer, que tem algum problema que a gente vê que não é legal aquela relação que ela tem com a comida, é atualmente uma anorexia ou uma bulímica, que é a anorexia é aquela que não come, ou a bulímica é aquela que, compensa de alguma maneira a comida que ela comeu. Mas tem outras pessoas que você notavelmente olha que elas têm um comportamento estranho com a alimentação, né? Uma forma como elas se alimentam, mas não é bem dessa maneira. É de uma maneira mais obcecada e obsessiva pela forma ou pela maneira como o alimento é feito. E isso vem sido descrito como ortorexia. Essa pessoa, ela passa muito, mas muito tempo pensando no alimento, em como vai ser o alimento, em que jeito que ela vai comer, como é que ela vai cortar, qual é a caloria do alimento. Ela passa muito tempo, realmente, ela gasta horas do dia dela pensando na alimentação de um modo geral. Em casos mais graves, tem até questão da pessoa ter uma panela específica para cozinhar aquela comida, ela tem pratos específicos para comer. Tudo isso depende, né, do quão grave tá essa comorbidade nessa pessoa. Essas pessoas, elas têm grupos de alimentos muito específicos em que elas não comem. Normalmente são grupos de alimento que são demonizados, conservantes, ou muito rico em sódios, ou carboidrato, ou glúten, ou leite. E essas pessoas, elas usam isso de uma forma assim, incessante, elas não comem aquilo, não interessa o que aconteça. Lembrando, claro que se a pessoa tem uma doença na qual ela não pode comer aqueles alimentos, a gente não vai considerar ela num comportamento ortoréxico. Ela, na verdade, tem uma doença e ela não pode consumir aquele alimento. São duas coisas diferentes. Porque a ortorexia é uma doença de comportamento. E já as intolerâncias ou então as alergias alimentares é uma doença física, né? Ela é orgânica e seu corpo não lida muito bem com aqueles alimentos. A gente percebe, né, que essas pessoas, na verdade, elas têm uma alimentação saudável. Por que saudável? Porque elas justificam coisas que são verdadeiras sobre uma alimentação saudável para justificar comportamentos extremos. São pessoas que, independente que seja Natal, elas não vão comer aquilo que elas não estão dispostas a comer. Independente se tem um coffee break na empresa, que não tenha todos os dias, que seja algo esporádico, elas ainda assim não vão comer nada. Ou então um Réveillon, um Carnaval, elas não têm evento social que justifique, ou mesmo até, sei lá, o próprio aniversário, que justifique que elas saiam daquele padrão. E isso é o que começa a chamar a atenção. Uma pessoa que quase não come em eventos sociais, ela pode estar sempre ou com marmitas, ou então se negar a comer, mesmo que não seja uma coisa que de fato vai interferir na saúde dela. Vai ser uma coisa assim, esporádica, aqui, uma ali, durante o ano. E isso não traria, né, ganho de peso, isso não traria alteração de glicemia, nem nada do tipo. Mas ainda assim, essa pessoa justifica fielmente que as ações dela são exclusivamente por saúde. E aí você me pergunta, bom, mas uma alimentação saudável não é mais saudável? É verdade, isso é verdade. Muitos ortorexos comem até uma alimentação saudável, né? Sem ultraprocessados, sem comida com muito sódio. Porém, eles começam a ficar tão restritos a esse tipo de alimento que eles podem até desenvolver deficiências nutricionais. Podem ser anemia, deficiência de vitamina B12, e isso vai complicando a vida deles, sem contar o prejuízo social mesmo, que começa a deixar eles mais reclusos em grupos onde isso é aceito. Assim como o que eu disse sobre a dismorfia muscular. Essa pessoa ela vai buscando grupos onde esse comportamento dela não chamar tanta atenção. E aí vem uma pergunta comum. O vegano e o vegetariano, eles podem ser ortorexos? A gente tem que tomar muito cuidado.
Nem todo vegano e vegetariano tem essa doença. Na verdade, provavelmente a grande maioria não tem. Mas como eu disse, eles vão indo para grupos que parecem aceitar melhor e justificam, né, a ação deles com coisas que são verdade. A gente sabe que no vegetarianismo e no veganismo existe toda uma ação filosófica do motivo pelo qual aquelas pessoas optaram por não se alimentar de coisas de origem animal, principalmente no veganismo. Então, não é de fato que elas têm um horror à comida, é uma questão filosófica mesmo, do que elas acreditam. Só que, se você for uma pessoa que já tem essa tendência a ser uma pessoa mais restritiva, você pode sim usar o veganismo, que hoje está em alta e mais pessoas falando sobre isso, para justificar um comportamento que não é tão saudável assim. Que bom, esse assunto começou a ficar cada vez mais em alta, muito pelas mídias sociais. As dietas começaram a virar uma coisa da moda. Não só mídias sociais, desde a época das revistas, né, do lado dos anos 90, a gente já vinha visto, né, a dieta da revista, a dieta de tal famosa, e todas essas dietas, elas são restritivas de algum grupo específico. E depois, mais pra frente, algumas tomaram mais força, né? Uma delas, o low carb, a cetogênica, a paleo, a Whole 30, além do jejum intermitente, todas elas as quais eu já comentei um pouco no meu Instagram, do como elas funcionam, como não funcionam, pretendo trazer para cá também, mas eu quero primeiro falar sobre o impacto disso na saúde mental. É muito comum entre as pessoas que não são tão fãs assim do low carb usar o termo de que as pessoas começaram a ficar carbofóbicos, que é o fato das pessoas simplesmente elas querem, elas falam de emagrecer ou saúde, e a primeira coisa que elas falam é vou cortar o carboidrato. E isso nem sempre é verdade. Claro, a low carb, assim como eu já falei em outros momentos, ela tem sim indicação. Quer dizer, tem alguns pacientes, principalmente diabéticos, alguns pacientes que estão num processo de diabetes com sobrepeso e obesidade, que pode sim ser uma estratégia interessante. Mas vejam bem, uma estratégia. Isso não é para virar um estilo de vida e aquilo ser um alimento demonizado, que você não pode relar, não pode pôr a mão no alimento. Não é isso. Na verdade, a gente usa isso com um objetivo específico, o qual deve ser alinhado junto com o seu médico e a sua nutricionista. Não é pela mídia social, não é pelo blogueirinho da moda. O problema é que, infelizmente, hoje em dia existem alguns profissionais de saúde que se intitulam com o nome dessas dietas da moda. Nutricionista especialista em low carb, especialista em jejum intermitente, já vi termos como biohacker. E assim, a gente tem que entender isso como são. São estratégias, vão funcionar sim para um grupo de pessoas. Sim, elas podem ser seguras, mas a gente tem que olhar para a saúde mental desse paciente. A gente não pode achar que essas estratégias vão funcionar para todo mundo. E a partir do momento em que, mesmo que esse paciente esteja tendo resultados estéticos dentro de um padrão, se isso começa a pesar, atrapalhar a vida social dele, até onde isso vale a pena? A gente precisa ter um cuidado de olhar para isso. Eu vejo pouco esse questionamento, e não só o questionamento, né? Quando você opta por fazer essas estratégias, também deixar bem claro que é uma estratégia e que ela tem fim e que o pão não te mata, tá bom? O pão não te mata, nem o arroz. Não precisa cortar eles da sua vida se você gosta deles. Se você não gosta, tá tudo bem, também. Tem outras opções. Existem casos muito graves dessa doença, até onde pais acabaram por matar filhos, né? Por acreditar que o leite era impuro e coisas bem pesadas mesmo. Porém, a gente sabe que normalmente as pessoas ficam mais no que a gente chama do comer transtornado e não vão da parte tão extrema. Lembrar que comportamentos que começam a levantar uma bandeirinha vermelha, nós, como profissionais de saúde, a gente tem um pouquinho da delicadeza de não sugerir estratégias que podem ser gatilhos para piora desses transtornos nessas pessoas. Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje. A ortorexia tem sido cada vez mais falada, mas como eu disse no começo, ainda não é um transtorno alimentar super descrito
Então, a gente pode ser que a gente atualize muito sobre ele com o passar dos anos. Mas a minha dica é: não faça dietas das blogueirinhas, procure um médico para te auxiliar, procure uma nutricionista, um profissional que sabe, que estudou por muito tempo para poder te auxiliar, para que você consiga fazer o seu objetivo, seja ele qual for, da maneira mais saudável possível.